Olá! Um dos pontos nos quais se apoia o pensamento conservador para desestimular uma leitura a respeito da concepção materialista da história e uma aproximação ao pensamento marxiano e engelsiano é atacar a questão da religião. Os argumentos conservadores sempre caminham no sentido de mostrar que a primeira finalidade de um movimento comunista seria destruir a religião. No entanto, quando resgatamos as reflexões que tanto Marx quanto Engels, Lenin ou Rosa Luxemburgo desenvolveram a respeito do tema, podemos verificar que a religião é uma questão secundária. Ela é secundária no sentido de que a preocupação primeira é a transformação das condições materiais de existência. É a partir desta transformação que podem brotar as condições, segundo a concepção materialista da história, para que as formas religiosas de pensamento sejam superadas por si mesmas. É sempre significativo lembrar que, quando Marx, Engels e os marxistas em geral falam de religião, eles não estão se referindo essencialmente à religião católica. Religião, para eles, é toda forma de pensamento que mistifica a consciência social dos homens. Neste sentido, os homens dos primórdios da humanidade, eles também eram religiosos, no sentido de que, diante da natureza, ao não conseguirem explicar os fenômenos naturais, atribuíam à natureza manifestações místicas, manifestações que transcendiam o plano do racional. É neste sentido, portanto, que religião entra no pensamento marxiano e nos marxistas clássicos. O quanto a questão da religião era um problema secundário para Marx é possível de se verificar em uma entrevista que ele deu ao jornal New York Tribune em 1858, na qual responde ao jornalista, indagado pelo jornalista da seguinte maneira: atribui-se ao senhor, com os seus partidários, toda sorte de propósitos incendiários contra a religião. Com toda certeza, o senhor veria com prazer a eliminação radical deste sistema. Ao que Marx responderá ao jornalista: é insensato tomar medidas violentas contra a religião. Segundo nossas concepções, a religião desaparecerá à medida que o socialismo se fortalecer. A evolução social vai infalivelmente favorecer esse desaparecimento, no qual cabe à educação um papel importante. E aqui Marx está se referindo ao fato de que, a partir do momento em que os homens se redescobrirem como fazedores da sua própria história, eles perderão progressivamente, ou tenderão a perder progressivamente, a crença em manifestações místicas, a crença em figuras que transcendem o próprio humano. Esta questão ela será retomada por Lenin em um texto, pequeno texto, intitulado O Socialismo e a Religião. Vejamos quais são os argumentos que apresenta Lenin para tratar desta questão. O argumento central que Lenin vai desenvolver é o da necessidade de separar religião e Estado, separar religião e política. Para isso, começa Lenin observando que toda a sociedade moderna
se assenta na exploração das massas imensas por uma minoria dos proprietários de terra e dos capitalistas. A opressão econômica dos operários suscita e engendra todo gênero de opressão política, de humilhação social, de embrutecimento da vida espiritual e moral das massas. Os operários podem até conseguir maior liberdade política, porém, nenhuma liberdade os livrará da miséria e a opressão, enquanto não seja derrocado o poder do capital. Aqui, Lenin está colocando a necessidade da luta de classes para que se caminhe em direção a uma sociedade na qual os indivíduos possam realizar suas necessidades materiais e espirituais. No entanto, observará Lenin, não é apenas a opressão material que existe. Existe também a opressão que se consolida no plano espiritual dos indivíduos. Daí, afirmar Lenin que a religião é um dos tipos de opressão espiritual que cai sobre as massas populares, em razão das suas condições de pobreza e solidão. Subsumidos a esta condição de miserabilidade humana, a classe trabalhadora, o conjunto da massa dos trabalhadores, se vê mergulhado na impotência. Daí, desenvolver a necessidade de trabalhar para uma existência ou a crença em uma vida melhor, naquilo que Lenin chama de o ultratumba, ou seja, o além. Do mesmo modo, isto acontecia com os selvagens na pré-história da humanidade, nos primórdios da história da humanidade. Na sua luta contra a natureza, os homens dos primórdios da humanidade fizeram nascer a fé nos deuses, demônios, milagres e etc. Lenin está ressaltando aqui um elemento extremamente importante. Ele está apontando para que são as condições materiais de existência que produzem a religião, que produzem as crenças, e não as crenças que produzem as condições materiais de existência. Ainda que as crenças possam ter o seu papel no sentido de favorecer a tomada de decisões no plano da vida material dos homens. Quando se trabalha, por exemplo, com a ideia de que Deus ajuda quem cedo madruga, esta crença religiosa impulsiona o indivíduo a levantar da cama e ir para o trabalho, onde ele terá suas condições de exploração cotidianas efetivadas. Mas não se deve perder de vista que não é a religião que cria a vida material, e sim a vida material que vai criar as formas religiosas. Um dos problemas que está presente na crença religiosa, observa Lenin, é que a religião ensina resignação e paciência na vida terrena para aqueles que trabalham e passam necessidades toda a vida, consolando-os com a esperança de receber a recompensa no céu. Por outro lado, aqueles que vivem do trabalho alheio, no caso da sociedade burguesa, os capitalistas, eles ensinam, eles praticam a caridade na vida terrena, oferecendo ou buscando com isso a absolvição mais barata de sua existência de exploradores. Portanto, através destes trabalhos filantrópicos que possam desenvolver ou de atividades caritativas que podem desenvolver, buscam a preços módicos
a sua passagem para o reino celestial. Como a religião ela implica esse torpor na consciência dos homens, dirá Lenin que ela é uma espécie de aguardente espiritual, no qual aqueles que estão submetidos ao capital afogam sua fisionomia humana, eliminam suas reivindicações de uma vida digna de homem ao apelarem para as manifestações divinas ou ao esperarem a felicidade num reino que está pós-morte. Outro eixo da discussão que vai ser colocado por Lenin não se refere a este caráter da religião enquanto embrutecedora da consciência dos indivíduos, enquanto mistificadora da consciência dos indivíduos. Para isto, Lenin aponta que, na medida em que os homens recobrarem a consciência de que eles são os fazedores da história, essas representações místicas tendem a desaparecer da consciência dos homens. E para isso trabalha aquelas tendências do socialismo que buscam superar a sociedade de classes. O socialismo, diz Lenin, incorpora a ciência à luta contra a névoa religiosa e libera aos operários, aos trabalhadores, da fé na vida além terra, portanto, da vida além túmulo, a uni-los para a verdadeira luta por uma vida melhor na terra. No entanto, embora este seja um problema, Lenin considera que não compete ao Estado definir a crença dos indivíduos. Não compete a qualquer movimento político impor uma determinada crença aos indivíduos. Para ele, a religião deve ser declarada assunto privado, ou seja, a religião é uma questão de foro íntimo. No entanto, é necessário determinar com exatidão o que significa falar da religião como algo de foro íntimo. Exigimos, diz Lenin, reivindicamos que a religião seja um assunto privado em relação ao Estado, mas, de modo algum, assunto privado com relação à luta política, à vida de um partido político. E por que isso? Porque a finalidade de um partido político, no caso, o Partido Socialista, é organizar a classe trabalhadora para romper com todos os mecanismos de exploração social. Consequentemente, o partido não é o fórum pelo qual se tenta convencer a respeito da religiosidade ou não religiosidade de seus membros. Da mesma maneira, não compete ao Estado impor aos indivíduos uma determinada crença. Não compete ao Estado definir que os indivíduos tenham que ser evangélicos, católicos, ou então não compete ao Estado condenar manifestações religiosas como a Umbanda e outras crenças que possam existir. Dirá Lenin, o Estado não deve ter nada que ver com a religião. As associações religiosas não devem estar vinculadas ao poder do Estado. Cada qual deve ter plena liberdade de professar a religião que prefira ou de não professar nenhuma, ou seja, ser ateu. É intolerável qualquer diferença de direitos entre os cidadãos segundo suas crenças religiosas. Nos documentos oficiais, deve ser suprimida incondicionalmente até a menor alusão a uma ou outra religião dos cidadãos,
ou seja, não compete ao poder político, não compete ao Estado definir uma religião à qual o indivíduo deve aderir. Do mesmo modo, não compete às manifestações religiosas se aglutinarem dos partidos políticos para imporem aos partidos a execução ou a defesa de uma determinada religião. Não deve, neste sentido, existir nenhuma ligação entre o Estado e a Igreja, nenhuma entrega de dinheiro, de somas monetárias do Estado às associações eclesiásticas e religiosas, as quais têm de ser associações completamente livres, independentes do poder de cidadãos unidos pela comunidade de crenças. Por outras palavras, não compete ao Estado ficar dando para as igrejas, sejam elas de quais tendências forem, isenção de impostos. Não compete ao Estado ficar perdoando dívidas eclesiásticas. O Estado tem que se manter independente das igrejas, uma vez que o Estado ele tem que garantir a independência religiosa das várias manifestações das crenças. Consequentemente, Estado está num plano, igreja deve ficar também num outro plano. Não deve se confundir a presença da igreja no âmbito do Estado e muito menos do Estado querendo comandar a crença dos indivíduos. Daí que Lenin está defendendo uma separação completa da igreja em relação ao Estado. Diz ele, tal é a reivindicação que apresenta o proletariado, a classe trabalhadora socialista, ao Estado contemporâneo e à Igreja contemporânea. É necessário tornar realidade esta reivindicação de separação entre Estado e Igreja como parte integrante e indispensável da liberdade política. Para ele, devem propugnar que a Igreja e o Estado, assim como a escola e a Igreja, se separem por completo, que a religião seja declarada de modo pleno e incondicional assunto privado. Lenin aqui está apontando para mais um elemento. Não apenas a religião deve se separar do Estado, deve estar separada do Estado, como também a religião tem que estar separada da educação. Uma coisa são as crenças individuais, outras são os objetivos da educação. E estes objetivos estão mirados em desenvolver a reflexão crítica e a ciência naqueles que são os educandos. Daí que verificamos, então, a necessidade de uma dupla separação. De um lado, Estado e religião. De outro, religião e educação. Lenin continua observando que a religião não é assunto privado com relação ao partido. Ou seja, se os indivíduos aderirem a um partido, no caso que ele está discutindo aqui, é o Partido Socialista. Se os indivíduos aderirem ao Partido Socialista, tentando converter os socialistas em seres essencialmente religiosos, neste sentido, ela deixou de ser assunto privado e passa a ser um assunto da esfera política. Daí que a religião não é assunto privado com relação ao partido, uma vez que o partido é a união de lutadores conscientes e avançados para a emancipação da classe trabalhadora. Esta união não pode nem deve permanecer indiferente ante a inconsciência, a ignorância ou o obscurantismo sob a forma de crenças religiosas. Exigimos a completa separação da Igreja e o Estado para lutar contra o obscurantismo religioso. Consequentemente,
A esfera da crença não pode conduzir a uma penetração ou a um obscurecimento da luta travada no interior do partido, sobretudo daquele partido que está procurando desenvolver a ciência, desenvolver a consciência clara dos indivíduos. Lenin se mostra uma figura resoluta no sentido de que é necessário fazer a luta contra toda ilusão religiosa que possa recair sobre os trabalhadores. Para nós, a luta ideológica não é assunto privado, ou seja, a luta que se trava no interior de um determinado partido é uma luta que transcende o fórum individual, uma vez que se está pensando em projeto de sociedade. Daí que a luta que se trava dentro de um partido é a luta no interesse de toda a classe. Claro é que isto não impede que indivíduos religiosos possam participar de um partido que hoje se chama, por exemplo, partido de esquerda. O que estes indivíduos religiosos não podem fazer é desejarem levar as suas crenças particulares para o interior da luta coletiva que se desenvolve no interior do partido. Daí, Lenin observar, não declaramos em nosso programa de partido que somos ateus, mas também não proibimos aos cristãos e aos crentes que ingressem em nosso partido. Nosso programa de partido se baseia em uma concepção científica do mundo, precisamente a concepção materialista da história. Por isso, a explicação de nosso programa compreende também a explicação das verdadeiras raízes históricas e econômicas do obscurantismo produzido pelas manifestações religiosas. Nossa propaganda inclui que é necessário garantir tanto o espaço para os ateus como para os crentes, desde que aqueles que possuem uma determinada crença religiosa não tentem moldar ou obscurecer as propostas contidas no partido, que são propostas voltadas para a construção da emancipação humana. Lenin continua observando que seria absurdo pensar que em uma sociedade baseada na opressão e no embrutecimento das massas, se possa dissipar os prejuízos religiosos por meio das prédicas, ou seja, por meio de discursos. Por outras palavras, o pensamento religioso ele não vai se dissipar no interior da sociedade simplesmente porque certos indivíduos possam desenvolver um discurso redondo e acabado sobre os prejuízos que o obscurantismo podem trazer para a vida social. Para Lenin, a opressão religiosa, e lembrando aqui que a opressão religiosa no sentido de todas as formas de mistificação da consciência humana. A opressão religiosa sobre o gênero humano é somente um produto e o reflexo da opressão econômica no seio da sociedade. Isto quer dizer o quê? Que na medida em que os indivíduos, na sua vida material, se sentem abandonados, eles tendem a reforçar a necessidade de uma figura que esteja para além deles mesmos, que esteja para além da sociedade que eles visualizam, a fim de se sentirem protegidos. Essa é uma discussão que Marx desenvolverá também em um texto chamado Introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Dirá Marx naquele texto que a religião é o grito da individualidade desesperada que busca encontrar um super-homem ali onde ele não consegue mais se ver como homem.
Caminha Lenin observando que, para os propósitos pretendidos pelo Partido Socialista, se há um paraíso a ser conquistado, é o paraíso da terra e não o paraíso do céu. Repete ele que não cabe ao partido ficar proclamando se ele é ateu ou não, uma vez que o partido deve congregar todos aqueles indivíduos que estejam dispostos a lutar pela emancipação humana, ou seja, todos aqueles que estejam dispostos a lutar para que a humanidade se construa em bases verdadeiramente humanas. Daí que propagaremos sempre nossa concepção científica do mundo. E qual é esta concepção científica do mundo? Esta concepção científica do mundo é de que os homens criam a religião e não a religião cria o mundo. No entanto, diz Lenin, isto não significa, de modo algum, que compete ao partido que luta para a superação da miséria humana e da sociedade de classes colocar o problema religioso em um primeiro plano. Significa isto que, para Lenin, não é a discussão religiosa que antecede a todas as demais. A discussão que antecede é como solapar a base material na qual está assentada a sociedade burguesa, uma vez que, superada a sociedade burguesa, estão dadas as condições para que se caminhe em direção a uma sociedade na qual os indivíduos poderão recobrar a consciência de serem eles os próprios produtores da história. Conclui Lenin observando que, se a burguesia ataca tanto aos socialistas em relação à religião, é apenas para criar, em relação aos socialistas, a inimizade com base religiosa, e, com isso, desviar a atenção das massas e separá-las daquelas lutas fundamentais que têm que ser travadas, que são as lutas econômicas e políticas autenticamente importantes e que vão definir os rumos futuros da humanidade. Conclui Lenin observando que, no que concerne à classe trabalhadora consciente, a luta será sempre pela liberdade dos indivíduos terem as suas crenças, mas, em primeiro lugar, a liberdade construída através das lutas que solapem as bases da sociedade burguesa. Daí, dizer Lenin, o proletariado desenvolverá uma luta ampla e aberta para suprimir a escravidão econômica, autêntica fonte de ilusões ou de embrutecimento da humanidade. São essas considerações que Lenin coloca neste pequeno texto e que permitem visualizar como que estes ataques, que em geral são direcionados ao pensamento socialista, são, na verdade, ataques puramente ideológicos e que buscam afastar da verdadeira reflexão que o pensamento socialista tem a respeito da religião. É isso por hoje. Espero que tenham gostado da discussão. Encaminhem suas considerações positivas e negativas e continuemos aqui em defesa da ciência, em defesa do pensamento crítico e em defesa da sociologia. Até uma próxima.